Olá e sejam bem-vindos ao Lata de Lixo, nosso centro de apreciação da arte duvidosa. Só para dar uma clarificada, esse aqui vai ser um quadro semanal onde eu vou fazer uma breve resenha de um filme trash de qualidade suspeita, enquanto aqueles outros vídeos de análise que precisam de mais estudo e pesquisa estão em produção. Isso aqui também vai trazer um pouco mais de consistência para o canal, para não deixá-lo abandonado enquanto o próximo vídeo não lança. E para o primeiro episódio, nós vamos falar de Fred vs Jason, lançado em 2003. A ideia para esse crossover existia desde o final da década de 80, mas ela havia sido adiada mais e mais devido principalmente a uma luta de direitos autorais pela franquia de Sexta-feira 13, uma situação surpreendentemente complicada que está se desenrolando até hoje e é o principal motivo da gente não ter visto um filme novo há tanto tempo. Foi somente depois de muita batalha e muita troca de roteiro e de equipe que o filme finalmente entrou em produção e foi eventualmente lançado para o público. A história do filme é que a cidade de Springwood, o local onde acontecem os filmes Na Hora do Pesadelo, conseguiu bolar um plano para fazer com que as crianças e adolescentes não saibam da existência do Fred Krueger, o que acaba enfraquecendo ele. E para recuperar seu poder, ele consegue manipular o Jason para ir até a cidade e matar um monte de gente, o que faz com que essas mortes sejam associadas ao seu nome. E quando o Jason obviamente não consegue se controlar e sai matando mais do que deveria, incluindo as vítimas que eram para ser do Fred, isso é o que acaba causando a luta entre os dois. E enquanto tudo isso está acontecendo também, temos um grupo de adolescentes que está se reunindo para impedir os dois assassinos. Sinceramente, essa não é uma história tão ruim assim para os dois personagens se encontrarem, e é com certeza bem melhor do que as versões antigas do filme, onde a gente tinha cultos ou Fred e Jason competindo para ver quem consegue matar mais gente e logo ser amigo de Satanás. Mas voltando à premissa do filme, ele meio que tem que juntar certas características das duas franquias, e isso acaba fazendo um bom trabalho até de mostrar as diferenças sutis entre essas duas séries, mesmo que as fórmulas deles sejam bastante parecidas, mas ao mesmo tempo isso também acaba destacando o primeiro defeito dele que a gente pode falar aqui, que no caso é o seu elenco de personagens. Nos filmes do Sexta-feira 13, em sua maioria, há um elenco maior de personagens que vão sendo mortos na surdina pelo Jason ao longo do filme, e o real confronto com o assassino só acontece no final por uma garota que conseguiu sobreviver por acaso e que consegue virar o jogo. Então lá, por ser um elenco maior, os personagens são bem mais superficiais, e eles são muitas vezes caracterizados como babacas ou pessoas ruins para fazer com que suas mortes não pesem tanto para o público e que isso seja até algo que a gente queira assistir, por mais perverso que seja. Já Na Hora do Pesadelo, a gente tem um elenco de personagens consideravelmente menor, é mais centrado, e o desenrolar desses filmes é sobre esses personagens descobrindo a existência de um ser sobrenatural e como eles vão poder combatê-lo. Então, querendo ou não, esses personagens acabam sendo mais bem desenvolvidos, mas é claro que a qualidade desse desenvolvimento é bem variada. Então, o que Fred vs Jason faz? Ele pega uma quantidade mediana de protagonistas e tenta desenvolvê-los de alguma forma, mas aqui acaba sendo de uma maneira muito porca. Pode parecer bobagem querer que personagens de um filme slasher sejam bem caracterizados, mas são esses personagens que a gente vai passar a maior parte do filme acompanhando. Então, se o nosso tempo com eles não for legal, a experiência geral acaba se prejudicando. E eu nem tô falando de fazerem personagens extremamente comoventes como a Nancy Thompson do Primeira Hora do Pesadelo ou a Sidney Prescott do Pânico, e sim que eles sejam minimamente agradáveis. E eu vou ser bastante justo, tem um personagem aqui que se encaixa nisso, que é o personagem do Mark. No caso, o plano da cidade para fazer com que todos esquecessem do Fred Krueger envolvia pegar as pessoas que já tiveram pesadelos com ele e colocá-las em um hospício e convencê-las de que elas estão malucas. Isso em si já seria um arco bastante interessante, tanto que ele acontece também com o interesse romântico da protagonista, Will, mas o que destaca mais ainda o Mark aqui é como ele reage depois de descobrir a verdade. Ele não fica com raiva da população ou mais decidido a matar o Fred. Ele entra em pânico. Caraca, será que eu tô ajudando esse monstro a voltar e tô arruinando o plano de todo mundo? Esse é um conflito bem maneiro e uma reação bem diferente em um filme que trabalha tanto com clichê, mas isso só serve para melhorar mais o personagem. E não é como se ele aparecesse tanto no filme assim, ele morre relativamente cedo, mas isso só serve para demonstrar que para o personagem fazer um impacto real, ele tem que ser minimamente interessante. E ao invés de termos mais disso,
a gente fica preso com personagens que são caracterizados com uma palavra só, como o policial, ou o maconheiro, ou o incel. Mudando de tópico agora, era de se esperar que esse filme tivesse um grau de violência mais avançado, então a equipe realmente focou sua atenção e criatividade para as cenas de ação e de mortes. É sangue sendo jorrado, membro decepado, porradaria rolando solta mesmo. E no quesito de efeitos práticos, é tudo muito bem feito e muito bem pensado mesmo. Uma cena que eu particularmente gostei muito foi a do Jason pegando fogo em uma colheita e saindo matando um monte de adolescentes que estavam fazendo uma festa por lá. É claro que se pararmos para analisar com calma, a gente vai poder ver alguns erros de coreografia, mas a cena continua sendo muito foda. É o Jason pegando fogo, matando uma porrada de gente, pelo amor de Deus, né? E o que eu mais gosto aqui, na verdade, é o que essa cena representa. Porque os atores que estão interpretando o personagem sempre botam a cara mesmo para fazer esse tipo de coisa. É muito amor e carinho por ele, já que ele tá sempre sofrendo vários tipos de abuso físico. Mas apesar de tudo isso, aqui também tem bastante uso de efeitos digitais e mesmo para a época de 2003, é tudo bem ruim. Eu realmente não entendo essa cisma que a galera tem em usar efeito digital com tanta abundância assim nesses filmes. Beleza, eles querem brincar com a tecnologia e eu entendo que pode ser mais barato usar o digital do que o prático em certos casos, mas parte da indústria do cinema é saber fazer sacrifícios para trazer a melhor experiência possível para quem está assistindo. Você realmente não acha que aquela cena do inseto que fuma maconha não poderia ter sido reescrita ou refeita de alguma forma melhor? Passando pro visual, esse filme também não é grande coisa assim. Ele até brinca um pouco com as cores de azul, verde e vermelho, mas ainda não é o suficiente para chamar a atenção. E ele também passa em cenários muito básicos, e mesmo aqueles que serviriam para trazer algum tipo de impacto, como a casa original de Elm Street ou o campo Crystal Lake, ainda são pouco inspirados. A minha maior decepção, na verdade, veio com as sequências de sonho. Nos filmes originais da Hora do Pesadelo, elas eram sempre super criativas, com cenários surrealistas e góticos que estavam sempre mudando de acordo com o psicológico dos personagens e as locações que eles estavam. Mas aqui, eles se passam principalmente numa sala de caldeira, e eu até entendo que é uma referência ao primeiro filme, mas até lá ela foi utilizada pouquíssimas vezes, só para introduzir o Fred mesmo. Até ocorre uma variaçãozinha mais pra frente, quando a gente entra nas memórias do Jason e a gente tem cenários baseados no campo Crystal Lake, mas o filme não tira tanto proveito assim dessas situações. Tem também umas cenas que eles usam esse efeito slow motion mega esquisito, que parece que o filme não renderizou direito, e eles usam algumas vezes até, não é pouco, tá? E só me faz me perguntar o porquê eles tiveram essa ideia quando eles usam o slow motion direito em outras cenas. Na verdade, a melhor cena do filme é feita em câmera lenta, que é a do Fred pulando para fora do lago para encontrar a protagonista, e realmente ela se destacou muito, porque é o único take minimamente artístico e criativo em um filme tão padrãozinho, sabe? Eu fiquei bem surpreendido até. Eu só queria finalizar com mais uma coisinha. Eu acho bem interessante a forma como o Jason é retratado nesse filme. Eu sei que a galera gosta de cair meio em cima do medo da água que ele tem introduzido aqui, mas eu acho que foi uma tentativa válida de tentar humanizar mais o personagem, que no final das contas não passa de deficiente mental, que foi negligenciado quando criança e só mata pela visão distorcida que ele tem da própria mãe. Mas assim, ainda foi uma tentativa falha, porque isso não é contraditório só com os filmes originais do Sexta-feira 13, como nesse próprio, que ele interage com a água algumas vezes e fica de boa. Então o medo só aparece quando é conveniente mesmo. E agora que eu já falei tudo o que eu queria falar, eu tô pronto para dar o meu veredito. Fred vs Jason ganha 5 ratinhos de 10, um lixo medíocre. Ele até tem coisas boas para apresentar, mas até chegar nelas, temos que assistir muita parada chata e irritante antes. Infelizmente, ele não alcançou seu potencial. E eu vou ficar por aqui, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que acharam dessa análise, se concordam ou discordam, ou tem algo a acrescentar, eu quero te ouvir. E aquilo, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like e se inscrevam, que ajuda muito o canal. Grande abraço, viu?